Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 1. Vamos aprender um pouquinho, vamos falar aí sobre a genealogia de Jesus e também vamos falar então sobre Jesus, né? Jesus, pessoa divina e duas naturezas, a divina e humana. Nós começamos então a falar aqui desse significado da palavra Mateus, né? Ele que vai falar sobre a humanidade de Cristo, onde São Jerônimo diz assim para nós: como Mateus significa face do homem, ele começou a escrever sobre Cristo enquanto homem, dizendo: genealogia de Jesus Cristo. Isso está no capítulo 1, versículo 1, né? Livro da origem de Jesus, né? A genealogia de Jesus, a origem, o início de Jesus, a linhagem de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Por que filho de Davi, filho de Abraão? Crisóstomo vai nos dizer assim: mas não bastaria dizer filho somente de Abraão ou somente de Davi? Não, porque a ambos foi feita a promessa de que eles haveria de nascer o Cristo. A Abraão, no Gênesis: e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 22, versículo 18. E a Davi, no Salmo: um descendente da tua linhagem porei sobre o teu trono. Salmo 131, versículo 11. Por isso foi chamado filho de ambos, para mostrar que as promessas feitas a ambos se haviam cumprido em Cristo. Em Cristo cumpre-se essas promessas. E ademais, porque Cristo deveria ter 3 dignidades: rei, profeta e sacerdote. Por que isso? Vamos lá. Abraão foi profeta e sacerdote. Sacerdote, como lhe disse Deus no Gênesis: toma-me para sacrificar uma vaca de 3 anos. Gênesis 15, versículo 9. E profeta, segundo o que o Senhor diz sobre ele ao rei Abimeleque, no Gênesis também: porque ele é profeta, rogará por ti. Gênesis 20, versículo 7. Davi foi rei e profeta, mas não sacerdote. Cristo foi, pois, chamado filho de ambos, para que a tríplice dignidade de ambos os pais se reconhecesse nele por direito originário. A humanidade de Cristo. Isso é um foco importante no Evangelho de Mateus. Então nós vamos lendo, né, o Evangelho de Mateus e depois você dá um pause aí, lê o capítulo 1, certo? Lê todinho o capítulo 1. No finalzinho do primeiro capítulo, ali no versículo 16, vamos seguir aqui, ó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Tá? Nós vamos fazer depois, ainda desse primeiro capítulo, nós vamos fazer um estudo só sobre José e Maria, tá bom? Vai ser o próximo estudo, tudo bem? Mas aqui nós vamos ter, assim, para dar um entendimento melhor da genealogia, então vai falar sobre toda a linhagem de Jesus, né? E aí, então, Jacó gerou José, o esposo de Maria. Então, a descendência de Davi, a descendência de Abraão, Jesus, né, a humanidade de Jesus se faz presente, então, pela escolha de José, da sua linhagem, da sua descendência, então, nasceria, né, então, o Filho de Deus. Então, isso aqui é muito importante. E o esposo de Maria, nós vamos falar muito sobre isso, o esposo de Maria, como Mateus cita aqui, muito importante. E agora nós vemos aqui no versículo 18, olha que interessante, novamente repete, olha lá. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Primeiro, a origem de Jesus. Depois, novamente, a origem de Jesus, né? Como se fossem 2 origens. Aqui Mateus vai nos revelando dessa forma a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus, a natureza humana e a natureza divina de Jesus. Que aqui a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, né,
achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, a origem do pecado, que é a origem humana, no qual o céu ali é fechado, porque o homem peca, desobedece. Agora, a origem de Jesus, da Imaculada, pela graça do Espírito Santo. Então, aqui nos abre o céu, Jesus. Depois nós vamos falar mais também sobre isso, tá? Só dando algumas dicas. Então, aqui vem a linhagem do Salvador divino, porque é do Espírito Santo, concebido sem o pecado. Nossa Senhora é concebida sem o pecado original, então ela é imaculada. Então, aqui é a origem divina de Jesus, né? Da natureza divina de Jesus. Tem um santo aqui, ou não, parei de dar uma olhada aqui. Então é Remígio de Alcherre, vai dizer assim: os evangelistas destroem todas as heresias no início de seus evangelhos, pois Mateus, ao narrar sua genealogia por gerações sucessivas de reis dos judeus, manifesta que ele é verdadeiro homem e que teve verdadeira carne. Depois ele vai também falar dos outros evangelhos. Semelhantemente faz Lucas ao descrever sua estirpe e dignidade sacerdotal. Marcos, por sua vez, também, quando diz princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E também João, ao começar, no princípio existiu o Verbo, manifestando que antes de todos os séculos ele foi Deus junto de Deus Pai. A divindade, a natureza divina de Jesus, vai dizer Santo Agostinho. Mas João declara que o Filho não somente é Deus, mas da mesma natureza que o Pai, já que depois de haver dito que o Verbo era Deus, acrescenta: todas as coisas foram feitas por ele, de onde fica claro que aquele por quem todas as coisas foram feitas não foi ele mesmo feito. E se não foi feito, não foi criado, e assim é da mesma natureza que o Pai, pois toda natureza que não é Deus é criatura. Então Jesus não foi criado, Jesus foi gerado pelo Pai. Então ele tem a mesma natureza divina. E é muito importante nós aprendermos isso, porque logo no início dos séculos primeiros ali, teve muitas heresias, olha, pensava diferente e queria, não é assim tal. E a igreja tinha que nos dar realmente a verdade daquilo. Tinha que mostrar para nós, católicos, o que é a verdade. Então, começou a ter os concílios para definir a verdade do cristianismo. É importante, nós vamos ressaltar aqui, eu estou com um livro aqui, tem várias, né? Mas vai ficar muito grande a aula. Quando é na perseverança, lá nós falamos de vários assuntos. Aqui tem que ser bem resumido, para ficar bem pequeno também aí, para nós termos pelo menos um pouco esse entendimento, né? Então vamos falar assim de duas heresias do século V, né? O nestorianismo de Nestório, ele que foi um patriarca de Constantinopla, que via em Cristo, olha como que ele enxergava, né? Via em Cristo duas pessoas, uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Então, para ele, existia duas pessoas em Jesus Cristo, a pessoa divina e a pessoa humana. Aí é onde que ele vai falar que Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe do Cristo, da pessoa humana, né? Essa a teoria dele, né? Então ele vai dizer que o título tinha que ser Christotokos e não Theotokos, não mãe de Deus, não a Theotokos quer dizer aquela que uma palavra mais fácil para nós entendermos aqui, aquela que gerou Deus, né? Então não, aquela que gerou Cristo, ele vai dizer. E só que isso já São Cirilo de Alexandria em 442, ele defende, né, no concílio, e vai dizer assim: o Verbo, unindo a si em sua pessoa uma carne animada por uma alma racional, se tornou homem. Cristo é uma pessoa divina que traz nela a sua natureza também humana. Então, como compreender isso, André? Como entender isso? Bom, antes de nós entendermos isso, que eu vou dar uma leitura para vocês, para entendermos isso,
Vamos falar da segunda heresia também, porque aqui então ele dizia, não, são duas pessoas. Não é duas pessoas, a igreja vai dizer, é uma pessoa divina com uma natureza humana e, na verdade, duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, certo? Mas aí vem o monofisismo do século V, né? E aí já começa a colocar mais dor de cabeça, complicar um pouco mais, né? Vem Eutiques também, o patriarca da Constantinopla, e ele vai dizer assim, ele afirmava que a natureza humana tinha deixado de existir em Cristo ao ser assumida por sua pessoa divina de Filho de Deus. Aí quer dizer, vamos trocar em minutos. Ele já vai dizer, não, Jesus não tem nada de humano. Jesus é só Deus e só Deus. Então vai assim, dois lados muito errados, né, essa heresia. Um dizendo, não, olha, humano, Jesus é uma pessoa humana. Não, Jesus não é uma pessoa, não. Jesus tem uma natureza humana, né? E o outro vai dizer, não, Jesus não tem nada de humano, é só Deus, Jesus é Deus. O que a igreja nos ensina? Bom, eu vou explicar uma coisinha para vocês, depois a gente vai falar o que o concílio determina. Não, vou ler primeiro, depois a gente vai fechar explicando para vocês. Olha, o que então o concílio pronunciou? Vai dizer assim: na linha dos Santos Padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai segundo a divindade, consubstancial a nós segundo a humanidade, semelhante em nós em tudo, com exceção do pecado, gerado do Pai antes de todos os séculos segundo a divindade, e nesses últimos dias, para nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Um só e mesmo Cristo Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida por sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa, em uma só hipóstase. União hipostática de Jesus, né? Então, aqui isso está no Catecismo da Igreja Católica, o 467, tá? Para você conferir depois. Mas vamos então entender aqui agora, André, me explica que eu fiquei meio assim confuso, tá? Quando nós vamos, isso aqui é uma linguagem que o Padre Paulo usa e eu achei muito interessante colocar para gente, né? Quando ele vai ensinar dessa forma, eu achei muito interessante. Quando nós dizemos, né, o conceito de natureza, o que é conceito de natureza? Nós fazemos uma pergunta assim, o que é? Então, quando nós perguntamos assim, o que é Jesus? O que é? Qual é a natureza de Jesus? Então, nós podemos ver que Jesus é Deus, não é verdade? E Jesus é homem. Aí, como, vai dizer, né, o próprio São João, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer, no princípio existia o verbo. Né? Então, Jesus já existia no princípio. Então, Jesus é Deus. E Jesus também é homem. Por quê? Porque Jesus também vive a sua paixão. Né? Jesus, na sua agonia, ele se entrega a essa natureza humana, né? E aí ele tem aquela agonia, ele chora quando seu amigo Lázaro morre. Então Jesus, homem, mas isso é a sua natureza. Presta atenção, a sua natureza. Qual é? O que é Jesus? Deus e homem. Então, a sua natureza divina e a sua natureza humana. Tá. Agora, quem é Jesus? Quando nós refere a um conceito de pessoa, nós não perguntamos o quê? Nós perguntamos quem. Aí, quem é Jesus? É Deus. Jesus é uma pessoa divina. Sua natureza divina e humana. Sua pessoa. Quem é Jesus? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus, então, para nós, é pessoa divina, com duas naturezas,
divina e humana. Ficou mais prático aí? Entender um pouquinho melhor? E nós vamos entender um pouquinho mais quando nós escutarmos a seguir aí sobre José e Maria. Vai ajudar muito a aumentar nosso conhecimento, porque tudo isso esse é o mistério da encarnação. Então Jesus, o Verbo divino, ele encarna, certo? E se torna homem. Então, sendo da sua natureza divina e humana, mas não deixa de ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Que é Deus. Tá bom? Ficou claro pra gente? Então, nessa aula, nós ensinamos a genealogia de Jesus para entender aquilo que ele vai nos mostrar aqui no Evangelho de Mateus. Primeiro ele fala então da genealogia de José, da linhagem humana, Jesus homem, né? Sua natureza humana, e também aqui, quando ele se encarna, a sua natureza divina, porque é como se fossem duas naturezas, uma manchada pelo pecado, né? Por quê? Porque o homem peca. Adão pecou. Então, a humana, a natureza humana, o homem pecador. A outra, mas ele, com exceção do pecado, certo? Tudo igual a nós, exceção do pecado. E a outra, né, a origem divina, imaculada, né, perfeita, porque veio daí. Por isso que Nossa Senhora foi concebida sem pecado. Vamos explicar isso na próxima aula. Então, a origem, a natureza divina. Mas quem é Jesus? Jesus é Deus. Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima aula.